Salve, salve, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Você está interessado em aumentar as mamas? Está preocupado com o resultado? Quer saber a opinião de um cirurgião plástico sobre alguns resultados cirúrgicos dispostos na rede? Senta aí, que é exatamente sobre isso esse vídeo hoje aqui, Dr. Daniel Botelho, cirurgião plástico há mais de 10 anos, que a gente roda o mundo atrás de técnicas, digamos assim, revolucionárias em cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. É exatamente com o estrito objetivo da gente entregar para o nosso paciente aquilo que tecnicamente a cirurgia plástica no mundo produziu de melhor. Certo, meus queridinhos? Vamos seguir então. Sempre lembrando, tá? Se inscreve no canal, curta, compartilha, tudo aquilo que só você pode fazer para que essa informação chegue cada vez mais longe. Roda a vinheta. Vamos então, meus queridos, aqui é um site da SPS, tá? Que é a American Society of Plastic Surgeons, é uma sociedade americana. Lá eles dispõem no site deles alguns casos de antes e depois. Na verdade aqui, se você quiser ter acesso, é só entrar no site da SPS sem problema nenhum. Vamos aqui só entender um pouquinho mais, contextualizando, né, para nossa realidade. É sempre bom entender que do ponto de vista estético e cultural, cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama tem bastante peculiaridade, tá? De local a local, de país a país. Então a gente vai adaptar um pouco, contextualizar para o que normalmente as mulheres buscam aqui no Brasil e vocês vão entender um pouquinho mais. Aqui é sobre técnicas de aumento mamário, mas tem várias coisas aqui, desde mastopexias, enfim. Então vamos, meus queridinhos, aqui vamos pegar o nosso primeiro caso, vamos analisar esse pré-operatório. Aqui a gente vê uma paciente com bastante flacidez de pele, né, uma mama já caída aqui. Se a gente for traçar essa distância, ó, do externo até a pontinha do mamilo, certamente vai dar bem mais aí de 22 centímetros. Se você quer saber se possivelmente se você realizaria, né, uma mastopexia ou simplesmente só inclusão do implante, você vai pegar uma fita métrica, vai medir desse ossinho do externo até a pontinha do mamilo, tá? Se der mais do que 21 centímetros, é muito provável que você precisaria de uma mastopexia, somente o implante não seria suficiente. Agora, se der menos de 20 centímetros, tem uma probabilidade razoável de somente ser a inclusão mamária, né? Não precisaria da mastopexia, certo? Mastopexia, sempre lembrando, aquela cicatriz em T, tá? Cicatriz em T ou em L, enfim. Então, num caso como esse, né, com uma perda de volume da mama relativamente importante, a gente não pensa em outra coisa que não a mastopexia, tá? E aí, de fato, para qualquer cirurgião, eu acho que até na China, ninguém vai pensar em nada que não seja mastopexia num caso como esse, tá? Um caso como uma pele com bastante flacidez, pouco volume mamário, né? Se você coloca um implante aqui, e aqui é muito interessante, eu consideraria pessoalmente aqui o implante abaixo do músculo, justamente para a gente ter mais sustentação, já que essa pele não aparenta ter muita resistência, certo? Eu pessoalmente quase sempre, ou sempre, melhor dizendo, vou utilizar o implante abaixo do músculo, porque tem muito benefício quando bem utilizado dessa forma, tá? A cicatriz normalmente aqui vai ser em L, tá? Vamos acompanhar aqui como foi o desfecho dessa situação, um resultado bastante interessante, tá? Aqui provavelmente colocou um implante abaixo do músculo mesmo, a gente percebe aqui um volume um pouquinho mais alto, aqui pouca coisa, a cicatriz aqui em T, você vê a qualidade de cicatriz muito boa, excelente. Então, de fato, aqui é a mesma solução, mesmo caminho que eu pessoalmente iria, né? As mulheres aqui no Brasil têm uma tendência a buscar um implante um pouquinho mais alto, né? O decote, o colo um pouco mais cheio, mas esse resultado aqui, na minha opinião, tá muito bom, tá? Deixa aí a tua opinião em relação a esse resultado. Vamos aqui acompanhar o próximo. Num caso como esse, aqui é um caso de inclusão mamária típico, né? Certamente, se você medir aqui, ó, da pontinha do externo até a pontinha do mamilo, vai dar provavelmente menos de 18 centímetros, tá? Então, um caso como esse aqui, ninguém vai considerar nada que não seja a inclusão mamária. Inclusão, normalmente, a gente vai utilizar o acesso pelo sulco da mama, tá? Porque é um acesso onde vai ficar mais discreto a cicatriz, onde ela fica menos visível. Existe, tecnicamente, a opção
através do mamilo e a opção pela axila. Para a gente conseguir fazer aquilo que tecnicamente hoje a gente encontra como melhores opções, né, para a estabilidade do implante, o acesso submuscular da forma correta, sutiã interno e tal, o acesso no sulco ele é muito, muito superior. Além de nos proporcionar uma proteção grande da glândula mamária, né, diminuindo o risco de contaminações, por exemplo, certo? E naturalmente um resultado muito, muito bom. Vamos ver como foi o desfecho, mas certamente aqui, ó, foi considerado um implante de 310. Eu pessoalmente consideraria um implante um pouco menor. Essa paciente não é aquela mama totalmente reta, né? Tem um pouco de volume, provavelmente aqui tem uma coisa em torno de 250, vai ficar uma mama média para grandinha. Vamos ver como ficou aqui o desfecho. Ficou um resultado bom, tá? Resultado bom. Provavelmente colocou um implante submuscular, aqui tá bem típico de ser um implante submuscular, quer ver, ó? Vamos achar aqui. Submuscular. Por quê, doutor Daniel? Você bateu o olho e já viu que era submuscular. A gente vê aqui, justamente no colo, no decote, a gente vê o músculo recobrindo o implante, o que tecnicamente nos deixa um aspecto mais natural, bonito, né? Mesmo que você fique com o decote cheio, alto, esteticamente fica mais bonito, mais elegante, né? Então isso aqui mostra pra gente, possivelmente implante abaixo do músculo, que a gente já confirmou, acesso pelo sulco, né? Certo? Acesso pelo sulco aqui. Na verdade eu faria o acesso um pouquinho mais centralizado aqui, ó. Provavelmente ele fez o acesso lateral aqui, né? Axila livre. Você vê, a mama, o sulco acaba sendo recoberto aqui, né? Pelo próprio volume da mama, então fica uma cicatriz muito escondidinha. Resultado muito bom, tá? Eu gostei. Escreve aí se você gostou ou não. Gostei, achei interessante. Vamos mais. Temos tempo. Vamos mais pro próximo aqui. Vamos entender esse caso aqui. Aqui um caso também já com uma queda mamária. Eu não indicaria nada que não fosse mastopexia nesse caso aqui. Então é um caso para mastopexia. Certamente essa distância aqui da fúrcula até a pontinha do mamilo é uma distância aqui maior do que 21 centímetros, tá? Pode ser que 22, 23 centímetros também não é uma queda tão pronunciada assim. Mas, para mim, típico de mastopexia. Se colocar o implante abaixo do músculo, ele fica muito alto, não fica legal. Se você colocar o implante acima do músculo, vai ficar com a mama caída já no pós-operatório. Vamos ver como foi o desfecho. O cirurgião optou por não fazer a mastopexia. Se a gente faz uma coisa dessa aqui, por exemplo, uma paciente brasileira, digamos, revisão cirúrgica 200% de chance, porque as mulheres no Brasil, elas querem a mama um pouco mais em pé, um pouco mais durinha, um pouco mais alta, certo? Então, numa situação como essa aqui, pro Brasil já não conecta tanto. Escreve aí se você não tivesse um caso como esse, não sei se você tem, né? Escreve aí se você tem uma situação parecida como essa, se você preferiria, né, ter feito mastopexia, para ela ficar um pouco mais alta, ou se você preferia ela já cair assim, enfim. Naturalmente, 99% dos cirurgiões, na minha opinião, aqui vão optar por mastopexia aqui no Brasil, tá? E aquela cicatriz em T, mas na minha opinião ficaria um resultado esteticamente melhor. O paciente que estiver feliz, tá tudo certo, né? Mas eu teria indicado mastopexia. Vamos aqui para o nosso próximo caso. Vamos pegar uma situaçãozinha um pouco diferente aqui para a gente entender? Então, veja só, meus queridos. Veja como é diferente paciente para paciente. Aqui a gente tem uma paciente com uma deformidade na mama, uma deformidade em polo inferior da mama bastante importante. Você vê um sulco da mama muito alto. Olha só, ela usa o sutiã. Onde está a marca do sutiã? Onde deveria estar o sulco da mama dessa paciente? E ela está lá em cima. Isso de fato mostra. A gente tem uma deformidadezinha aqui, além, óbvio, de um pouco de acúmulo de gordura aqui na axila. Isso incomoda muitas mulheres, né? Aqui no Brasil principalmente. Numa situação como essa, a gente tem que incisar um pouquinho, vai ser só com implante, não é caso para mastopexia, é caso só para aumento mamário, mas a gente tem que incisar um pouquinho abaixo e baixar esse sulco. Porém, aparentemente, ela parece ter um sulco forte. É uma situação que a gente acaba tendo um pouco de risco de fazer o que a gente chama de efeito dupla bolha, que é de ficar com o implante e com, digamos, uma marca, um sulco no meio do polo inferior, né? Se isso acontece, a correção é com enxerto de gordura, tá? Vamos acompanhar aqui como foi o desfecho para a gente entender. Aqui um desfecho interessante, ficou muito bom.
Na minha impressão, acho que alongou demais esse polo inferior aqui. Eu teria optado por talvez não alongar tanto esse polo inferior, mas um resultado que está muito melhor do que estava antes, tá? Provavelmente que ele deve ter colocado o implante acima do músculo subglandular. O que acontece? Ele abaixou o sulco, quer dizer, ele desestruturou o sulco antigo e colocou acima do músculo. Eu teria colocado abaixo do músculo, para a gente ter um pouquinho mais de cobertura, e para a gente ter um pouquinho menos de peso nesse polo inferior, para ele não alongar tanto, para ele não escorrer tanto, sabe? E a gente conseguiria, na minha opinião, um resultado talvez, aqui teria valido uma lipoaspiração nessa axila, né, gente? Fala a verdade, uma lipozinha na axila aqui teria melhorado bastante esse resultado também. Mas melhorou 200%, só que tem alguns detalhes que, na minha opinião, acho que eu teria feito diferente, tá? Mas tá tudo certo aí, escreve aí se você gostou desta solução cirúrgica. Certo, meus queridinhos? Então nós conversamos aqui a respeito de algumas situações de aumento mamário. Escreve aí se você curtiu, se você tem alguma situação parecida com essas aqui, se você faria mastopexia ou aumento mamário puro e simples, para a gente entender um pouquinho mais aquilo que vocês têm em mente. Se vocês tiverem interesse, naturalmente, em realizar algumas dessas cirurgias, aqui na descrição abaixo tem o link de agendamento ou mesmo de consulta. A clínica pode ser online, presencial, enfim. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!